Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao Leishcast. E hoje, nosso novo episódio, trazemos aqui essa celebridade aí da leishmaniose no Brasil, né? Sou muito fã desse profissional. Professor André Luiz Fonseca, é membro do Brasileish, é médico veterinário, professor aposentado da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e advogado também e pré-candidato ao Senado pelo estado dele. Professor André, seja muito bem-vindo ao Leishcast. Ô, Thiago, muito obrigado. Eu agradeço a gentileza de você lembrar meu nome para a gente poder participar dessa discussão. É uma honra ter o senhor, já falei isso aqui em off, né? Já faz tempo que eu tenho tentado fazer esse contato com o senhor aí, é de grande valia essa informação, porque eu sei que o senhor é uma pessoa que tem opinião forte, né? É uma pessoa que vem totalmente independente de qualquer pressão comercial, enfim, é um profissional que eu admiro bastante. Então vamos lá, eu vou fazer a primeira pergunta aqui para o senhor e a gente vai desenrolando numa conversa, num bate-papo bem informal mesmo, né? Doutor André, o senhor tem uma histórica luta pela quebra de paradigmas no Brasil, né? Defendendo o direito ao tratamento da leishmaniose e principalmente em um cenário em que o sacrifício de animais ainda era política oficial, ainda é, né? O que mudou de lá para cá, desde que surgiu a possibilidade de tratar, e onde o Brasil precisa avançar mais aí? O que o senhor acha a respeito disso no atual cenário? Thiago, é aquela história, né? A leishmaniose ainda, infelizmente, ainda é uma doença negligenciada principalmente por nós, médicos veterinários, né? Existe uma divulgação de ideias errôneas sobre a leishmaniose que ainda preocupa bastante, sabe? E quando a gente fala em questão de saúde única, a gente tem que pensar na questão da saúde única mundial. Então, o Brasil ele encara a leishmaniose dos animais, por exemplo, de uma maneira diferente que a Europa encara, que os Estados Unidos encara. Então, a gente fala em saúde única, mas a gente não faz saúde única. A gente ainda tem um preconceito muito grande, acha que o animal, o cão, é um importante, que ele é um reservatório, mas ele faz parte importante na cadeia de transmissão, que ele não faz. Eu sempre falo que o cão, né, os animais, o gato também, a leishmaniose não é doença de cachorro, é doença de mamífero. Qualquer mamífero pode ter, vaca, coelho, qualquer um pode ter, né? Mas a gente diagnostica mais no cão, tadinho, porque o cão está ali no quintal, é fácil de pegar, e a gente vê que ele está com a doença. Mas eu sempre falo que o animal, na verdade, ele é um sentinela, ele aponta um problema, que é a presença, geralmente, de um vetor transmissor da doença. E a gente cuida mais do sentinela, a gente quer abater o sentinela e a gente não abate a doença, né? A gente tem que abater o vetor. Então, a doença vetorial, como eu sempre faço o paradigma da dengue. A dengue é uma doença também causada, no caso, por um vírus, transmitida por um vetor, é uma doença vetorial, onde o único hospedeiro conhecido é o ser humano e o macaco verde, lá na África, né? Mas em termos do Brasil, por exemplo, o hospedeiro é o ser humano, e ninguém fala em eutanasiar ser humano para controle de dengue, né? Porque é uma coisa absurda. É verdade. Mas é mais fácil controlar o vetor, né? É mais fácil controlar o vetor da dengue comparado com o flebotomia. Pois é, mas você vê, por exemplo, né, Tiago, na verdade, hoje, eu sempre falo isso também nas palestras, né? Hoje nós temos uma tendência a diminuir o número de doenças bacterianas e aumentar o número de doenças virais e doenças vetoriais. O aquecimento global, ele faz, por exemplo, que aumente a população de insetos, né, Tiago? E se você prestar atenção, toda vez que tem aquecimento, você tem um recrudescimento de doenças vetoriais. Leishmaniose, dengue, chikungunya, e também tem um aumento das doenças transmitidas por inseto na lavoura. Você tem aumento das pragas na lavoura, você presta atenção nisso. Então, o aumento da temperatura, ele reflete indiretamente em doenças vetoriais. Se esquenta, aumenta o número de dengue e leishmaniose. Se esfria, diminui, porque depende do inseto, né? Então, o nosso foco continua sendo muito errado, sabe? E outra coisa, Tiago, se você prestar atenção, dengue, leishmaniose já não são mais doenças rurais, são doenças urbanas, porque a gente está interferindo de uma maneira tão grave no meio ambiente que hoje nós estamos tirando o predador natural do vetor. Então, você pensa, por exemplo, na cidade. Antigamente, quem que controlava a presença de mosquito? Era a rãzinha, a perereca do banheiro, era a lagartixa, era a teia de aranha. Hoje você não tem teia de aranha, você não tem lagartixa, você não tem a perereca. Hoje, mosquito, né, Tiago, virou topo da cadeia alimentar. O que é que mata mosquito hoje numa cidade? Você não tem nada para matar. Você vai matar inseticida. Então, por que a doença urbanizou? Porque a gente está destruindo o meio ambiente. A gente está perdendo
o elo da cadeia alimentar, nós estamos eliminando os indivíduos que controlam os mosquitos das doenças vetoriais. Então, dengue, leishmania, tudo isso agora é doença urbana, não é mais doença rural. E há de se repensar todo esse controle, né? Porque envolve toda uma saúde única, né? Que a gente, por vezes, está pecando aí, né? Não, com toda certeza a gente está pecando, né? Porque não tem sentido uma doença que era rural virar uma doença urbana. Então, hoje, o foco dessas principais doenças é na área urbana. Perfeito. A gente estava falando em off aqui, né? O senhor é um membro histórico aí do Brasileixe. Conheci o senhor através do Brasileixe. Admiro muito as suas explanações sempre que tenho oportunidade de ouvir, né? E a gente sabe que o Brasileixe, querendo ou não, é um divisor de águas na padronização, principalmente em questão de protocolo de diagnóstico e tratamento. Como é que o senhor enxerga, assim, de fato, um impacto dessa iniciativa da formação desse grupo na saúde única e na questão de tratamento de leishmaniose hoje no Brasil? Nesses dois pontos, assim, porque são duas coisas que não necessariamente andam juntas, né? A questão da saúde pública e da questão do tratamento, que a gente está falando de indivíduo, né? O que o senhor acha, então, em relação a isso aí, em relação ao papel do Brasileixe hoje nessas duas questões? Tiago, eu acho que o Brasileixe ele veio ser um divisor de águas, né? Quando a gente começa a discutir a questão da leishmaniose, né? Eu sou um pouco mais incisivo, né? Porque, como pesquisador de Universidade Federal, eu tenho uma independência que eu gosto de cultivar, porque eu trabalho basicamente com reposicionamento de drogas, né? Ou seja, pegar os medicamentos que já existem e para algumas doenças e usar para outras doenças. O exemplo mais clássico que a gente tem, até dentro da própria leishmaniose, é o halopurinol. O halopurinol, como o milteforam, como a miltefosina, foram drogas desenvolvidas para tratamento de leucemia. Só que também funcionaram, observou-se que funcionavam também para controle da leishmaniose. Hoje eles são usados principalmente na medicina veterinária para controle da leishmaniose canina. Ele é um leishmaniostático, ele dificulta a multiplicação da leishmania. Mas olha, originalmente eram drogas para leucemia. Então a gente nota que existe uma série de drogas, Tiago, que a gente pode utilizar hoje para tratamento de várias doenças diferentes, né? A gente tem a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina, que é um medicamento que é usado para malária, que, na verdade, é um medicamento que diminui a produção de anticorpos. Então, a cloroquina, que é usada para malária, ela também é utilizada para doença autoimune. Por quê? Porque na doença autoimune, você tem um perfil TH2 mais produtor de anticorpos. Então, a hidroxicloroquina, ela diminui a produção de anticorpos. Ou seja, para qualquer doença onde a patologia envolvida está a produção, uma hipergamaglobulinemia, a cloroquina ela vai funcionar muito bem. Então, existe uma série de drogas hoje, e a Organização Mundial da Saúde, Tiago, desde 1987, ela fala o seguinte, olha, nós temos muitas drogas, e essas drogas elas são pouco estudadas. Nós deveríamos usar essas drogas, que a gente sabe que existem, para tratar outras patologias que possivelmente elas vão funcionar. E o interesse comercial acaba falando mais alto, não é, senhor acha? O interesse comercial acaba... Não, sem dúvida. Porque hoje, por exemplo, eu vejo muita questão da discussão sobre antibióticos, né? O uso de antibiótico, a resistência. Tiago, hoje o ser humano quase não morre de doença infecciosa, se você prestar atenção. Lembra aí da sua família, seus conhecidos, alguém que tenha morrido de pneumonia, que tenha morrido de diarreia bacteriana. Talvez meus dois, meu pai e minha mãe, faleceram por infecção hospitalar multiresistente, né? Por bactéria multiresistente. Multiresistente. Então, aí que acontece. Mas onde surge a infecção hospitalar multiresistente? Dentro do hospital. Hoje, o hospital ele é muito mais perigoso que o ambiente aberto, né? Eu lembro quando, na época de faculdade ainda, o pessoal da medicina chegava para a gente e falava, nossa, mas vocês fazem cirurgia em campo, no meio do pasto, né? E não dá infecção. Olha, se você pegar os livros de microbiologia, você vai ver que num centro cirúrgico, você tem aproximadamente 1 milhão de bactérias por metro cúbico. 1 milhão de bactérias por metro cúbico em um centro cirúrgico. Enquanto no pasto, no ambiente aberto, nós temos 50 bactérias por metro cúbico, Tiago. Então, existem uns preconceitos, né, que não são comprovados pela medicina. Então, o centro cirúrgico, apesar de toda a antissepsia, de toda a asepsia, ele é um local mais contaminado que o pasto, por exemplo. Então, são coisas que a gente precisa reverter, né? São concepções que são erradas, né? A gente precisa reverter. Mas, enfim, o que a gente nota hoje é que as pessoas morrem mais de quê? Doença degenerativa,
de os homens, né, de acidentes e de câncer, que é o normal do indivíduo velho, né? Aparecimento de câncer e doença degenerativa. Essa é a tendência nossa também. E em relação à saúde única, né? A gente está falando de questão da iniciativa prática, na prática clínica. A gente sabe que o Brasileiro tem uma questão importante que é as diretrizes de estadiamento. E o que o senhor acha que a gente poderia fazer mais, né, nessa questão de saúde única? A questão da saúde única, a gente precisa inserir o médico veterinário nessa discussão de uma maneira mais assertiva. O que eu noto hoje, desde o começo, lá em 2008, quando começou essa discussão de querer proibir o tratamento da leishmaniose, volto a falar que o tratamento ele nunca foi proibido, né? A portaria, e eu entro com várias fundamentações. Primeiro que é uma portaria, né? Uma portaria, legalmente falando, é um instrumento que o administrador coloca na porta do edifício, né, da administração, para regular atitudes internas, convenções internas. Então, por exemplo, ele pode botar uma portaria, o ministro vai botar uma portaria, falando, por exemplo, que a hora do cafezinho não é mais das 7 às 8, é das 8 às 9. Então, a portaria, ela vige para dentro da administração. Uma portaria jamais poderia proibir o tratamento de uma doença, né? Como se diz em direito, mutatis mutandis, né? Ou seja, comparando, se o ministro da Agricultura da Saúde pode proibir o tratamento da leishmaniose canina, ele pode proibir o tratamento da AIDS, ele pode proibir o tratamento da dengue, e o ministro não pode fazer isso, ele pode regulamentar, ele não pode proibir. Quem proíbe é a lei em sentido estrito, e quem produz a lei em sentido estrito é o Congresso Nacional. Então, a gente começa primeiro com uma discussão técnica, né, sobre quem pode fazer alguma coisa, então. Então, o ministro não pode proibir nada. Essa foi a discussão jurídica que nós levantamos lá em 2008. Outra questão, a leishmaniose, ela é uma doença absolutamente tratável, né? E tem tratamento para ela. Falta uma questão de interesse. O problema também, que aí entra no meu campo, né, da questão da medicina utilizando a reposição das drogas, ou seja, drogas que já existem para outras coisas que funcionam também, é um problema que não interessa comercialmente, né? Os laboratórios eles precisam lançar produtos. E produto velho não dá dinheiro, principalmente que produto velho, muitas vezes, ele é muito barato, né? A produção dele é muito barato, perde a patente. Então, há uma necessidade de lançar produtos. Então, quando você trabalha com reposicionamento, você não encontra apoio comercial para a avaliação desse posicionamento, nem para a pesquisa científica, nem para a utilização dessas drogas, né? A gente entra aí num nó górdio, que nós deveríamos ter uma independência para poder produzir ciência, mas, infelizmente, nós sofremos a pressão do mercado. O mercado não deixa você usar produtos antigos porque ele quer lançar produtos novos, né? Só para poder, vou pegar o fio lá atrás, quando eu comentei sobre a questão das doenças bacterianas, hoje, Tiago, existem mais de 50 mil tipos de antibióticos que já têm a patente registrada, só que não se lançam porque não há interesse, né? Porque já tem antibióticos funcionando. Então, a partir do momento que os antibióticos começarem a apresentar resistência, os laboratórios já têm estudos de outros tantos milhares de antibióticos possíveis. É uma questão de interesse comercial. Tá, mais um detalhezinho em relação à questão de tratamento. A gente sabe que essa questão da legislação que ainda existe, né? E aí talvez o senhor possa me explicar melhor. Eu sou só veterinário, o senhor ainda tem esse plus aí que é a advocacia, e não só um advogado, mas uma pessoa extremamente bem informada em relação a isso. Como que a gente pode mudar? Eu sei que o senhor está pré-candidato ao Senado, aí a gente bota muita fé que a questão da saúde única possa ser levada, né, ao Legislativo. É uma esperança muito grande. Aí, pena que eu não estou aí no Mato Grosso do Sul para votar, para votar junto, mas a gente quer muito que isso mude, né? Então, o que a gente precisa fazer politicamente para mudar essa questão dessas cartilhas que ainda tem, antigas, né, que falam em eutanásia como controle, que simplesmente colocam uma faca no pescoço de um tutor ou de um protetor, indicando um tratamento com uma droga que ainda é cara, né, ou a opção da eutanásia, né, e em alguns locais do Brasil eu vejo isso com grande frequência, as pessoas ainda com medo da vigilância, medo de notificar uma doença que precisa ser notificada, medo de notificar
pelo simples fato de que as autoridades sanitárias ainda atormentam e afugentam as pessoas, porque colocam aquele medo de que vão arrancar o cachorro da pessoa e que vão levar esse cachorro para o eutanásia. Como mudar esse cenário na cabeça das pessoas e na cabeça das autoridades sanitárias, mas trazendo isso de lá de cima, lá do legislativo? O que a gente pode fazer nesse futuro aí? Eu acho assim, sabe, na minha experiência, o direito, ele reflete a sociedade. Então, quando a sociedade muda, o direito ele muda. O direito ele nunca antecede a um desejo da sociedade. É o desejo da sociedade que faz mover o direito. E o direito, Tiago, eu sempre falo que direito não é justiça. Direito ele é decisão. Tanto que os tribunais superiores, todos os tribunais superiores, eles são em número ímpar, né? O STF é em 11. Por quê? Porque tem 4 que pensam de um jeito e tem 7 que vão pensar do outro, por exemplo. Entendeu? Então, existe sempre a ideia da maioria. Então, nem sempre a ideia da justiça. Então, daí da necessidade dos tribunais eles serem ímpares, porque por uma mesma razão, 4 pensam de uma maneira e 3 pensam de outra. Então, a maioria ganha. Então, você nota que não há uma verdade absoluta, né? A minha grande frustração, na verdade, é com o próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária, porque eu acho um conselho muito fraco. Sempre achei um conselho muito fraco. Sempre briguei muito com a questão do conselho. Primeiro, agora, enfim, está tendo uma discussão mais justa sobre o número de faculdade veterinária, que é um absurdo, né, Tiago? O Brasil ele tem mais faculdade veterinária do que todo o resto do mundo somado. O Brasil tem 560 faculdades veterinárias, Tiago. É assim, e o resto do mundo tem 500. Então, assim, é uma coisa desproporcional. Não sou eu que falo isso, não. Dessa gente que chega no mercado, né? Então entra numa IA, bota numa IA. Então, assim, o Brasil, em questão de educação, o Brasil precisa de educação fundamental e educação superior de qualidade. O Brasil é um dos países do mundo onde tem mais doutores, mas a gente não tem centro de pesquisa, Tiago, sabe? Então, eu sempre vejo muito essa preocupação também, inclusive fazendo uma passagem geral aqui, né, dos nossos colegas, né? Eu tenho doutorado porque eu sou professor universitário. A minha carreira exige que eu tenha doutorado. Mas um clínico não precisa ter doutorado. A função de um doutorado é tornar a pessoa um pesquisador. O mestrado é tornar a pessoa um professor. Agora, o profissional ele tem que ser especialista, ele tem que conhecer da matéria que ele trabalha. Especialista em nefrologia, em cardiologia, ele não precisa ser doutor, porque ele não vai ser um pesquisador, a não ser que ele queira produzir material científico, ele tem que ser doutor. Então, essa questão do doutor ser melhor que o especialista é uma coisa que é furada. E a gente precisa do apoio, sim, do Conselho Federal. O Conselho Federal ele é perdido sobre isso. O Conselho Federal tem que ser mais incisivo. Porque, olha, Tiago, se o veterinário deixar de tratar leishmaniose, não tenha dúvida que o leigo, o tutor, vai tratar sozinho. E nós vamos desprestigiar a medicina veterinária. Por quê? Realidade, porque leishmaniose tem tratamento, Tiago. Então, você chega, não, o animal eu vou eutanasiar. Tiago, o tutor que ama o seu animal, e o animal hoje, para ele, nós temos hoje a chamada família multiespécie, onde se insere na família o cão, o gato, o animal exótico. Esse animal, que para nós é um animal, ele é hoje um membro da família. Ele merece um tratamento mais digno. Então, não adianta eu vir com uma visão de cachorro, como eu tenho hoje uma visão também atropelada de boi, né? Animal para abate. Não é isso. Então, se o veterinário ele abrir mão do direito que ele tem, do precedente que ele tem de ser o curador de animais, as pessoas vão tratar por conta própria, não tenha dúvida quanto a isso. Então, o conselho ele tem que ser mais incisivo e tem que entender a nova realidade da medicina veterinária. Tem que entender hoje a importância do conceito do animal senciente, do animal que tem sentimento, que sofre, que morre quando o tutor viaja e deixa sozinho. Então, nós estamos muito atrasados nisso, nós estamos muito ainda na parte econômica da medicina veterinária. Tudo bem que tem que existir, né? Ainda tem que existir, mas nós precisamos dar um passo corajoso para frente. Então, sem o apoio do Conselho Federal, e o Conselho Federal ele é omisso, ele é lento, ele é muito devagar nesses conselhos, nós precisamos de um conselho século XXI. Agora eu vi recentemente a presidente do conselho falando que está judicializando a questão da medicina veterinária ser EAD. Isso é uma coisa que, assim, nós temos que discutir isso com muita coragem. Eu judicializei a questão da leishmaniose em 2008. Por quê? Porque em 2008
se matava cachorro com um teste só, um exame só, e sem direito à contraprova. Depois que eu propus a ação, são obrigatórios 2 exames e o tutor tem direito à contraprova. Então, infelizmente, judicializar, Tiago, não é querer brigar, é querer procurar justiça. Eu entendo dessa forma, sabe? E nesse cenário de Conselho Federal né, já pensando no senhor já no Legislativo, como que seria essa articulação assim para tentar mudar isso? Porque a gente sabe que são feitos de pessoas, né? São pessoas, não é um órgão, né? E são pessoas que, né, que estão ali para ajudar, muitas vezes não têm a capacidade ou não tiveram a oportunidade de resolver da melhor maneira possível. Como é que o senhor vê assim essa interação entre o Legislativo e os conselhos e o Conselho Federal, por exemplo, para mudança nesses paradigmas? Eu fui durante 4 anos, eu fui aqui em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul. Eu fui vereador, fui presidente da Comissão de Bem-Estar Animal, vice-presidente da Comissão de Saúde. E o que a gente nota na política, viu, Tiago, é que, infelizmente, o poder cheira o poder, sabe? Então, quando a pessoa está no poder, ela esquece o objetivo dela, o que ela queria no começo, e começa a se aninhar dentro do poder. E não gosta do poder e não quer sair do poder. Eu, por exemplo, aqui em Campo Grande, dos 29 vereadores, eu fui o único que não fui candidato à reeleição, porque eu acho errado reeleição. Eu acho que o fôlego é importante. O indivíduo que entra novo no campo de futebol, o indivíduo que entra substituindo alguém, ele entra com energia, com mais disposição. Então, eu acho um prejuízo para a democracia qualquer tipo de reeleição. Eu acho que deveria ter um mandato e depois desse mandato vem outra pessoa para substituir, sabe? Mas sempre tem aquela história, não, mas o mandato é muito curto, não dá para fazer nada. Olha, a gente não pode fazer as coisas da nossa cabeça, Tiago. Tem que ter um plano, tem que ter por exemplo, a presidente do conselho, ela tem que trabalhar para o conselho, não para poder fazer alguma coisa pessoal dela, algum projeto pessoal. Não se pode ter projeto pessoal na política. Nós temos que ter projeto de Estado, não projetos de governo, não projeto daquele que faz. Então, entrando na política, é importante que nós tenhamos essa dimensão da importância do poder da política de mudar. E o foco da política tem que ser o interesse que a gente defende, e não nós como pessoa física. Então, eu acho importante, por exemplo, se eu tiver a felicidade de entrar no Senado, chamar o conselho para participar efetivamente, trabalhar com políticos. Olha, o que nós podemos fazer? Quais são as políticas que interessam à medicina veterinária? Não é o médico veterinário, são coisas diferentes. Qual é a política que interessa à medicina veterinária, que interessa ao cliente da medicina veterinária, que é o cidadão? Hoje as pessoas estão muito focadas na questão de bem-estar animal. Hoje é um apelo muito grande pela questão do bem-estar animal, pelo respeito aos animais. E nisso, Tiago, a gente precisa ter consciência. Nós precisamos trabalhar unidos. Não é só a saúde que tem que ser única. Nós precisamos ter uma visão única de bem-estar animal em todos os sentidos. Muito bem. Eu tenho uma constatação minha aqui. Eu sou de Porto Alegre, trabalho por telemedicina pelo Brasil todo, mas a minha região aqui, eu tenho mais ou menos uns 4, 5 municípios, incluindo Porto Alegre, que são municípios que eu atendo e obviamente pratico notificação dessas doenças, especialmente leite, que é o meu maior foco. E eu vejo um grande problema, assim, porque de município para município, nós estamos falando de uma região metropolitana, né? São municípios colados um no outro. A gente tem dificuldade para notificação. A notificação de Porto Alegre é diferente da de Viamão, que é diferente de Alvorada, que é diferente de Gravataí, que é diferente de Eldorado, de Guaíba. Como que a gente pode fazer para organizar isso a nível nacional? Porque isso a gente vê que os municípios são... ano passado a gente fez uma reunião aqui em Viamão, que era o município que eu tinha no meu hospital, e o pessoal de Porto Alegre veio palestrar para falar de como funcionava em Porto Alegre, que Viamão não tinha nenhuma ideia de como funcionava em Porto Alegre. E são cidades vizinhas, né? Tu imagina, e como que a gente faz para unificar isso aí a nível Brasil? Existe essa possibilidade, porque a gente sabe que dentro disso já bota na conta da falta de notificação, da falta de padronização da notificação, e não só na leishmaniose, vamos botar a esporotricose, vamos botar outras doenças aí que vêm crescendo bastante aí na nossa região, talvez no Brasil inteiro, né? Como é que a gente pode unificar
essa questão da notificação e do trabalho nos projetos para controle dessas doenças? Exatamente. Então, a primeira coisa, foi criada uma lei, né, uma normativa que fala da obrigatoriedade da notificação. Ponto final. Faltou o regulamento. É o regulamento que é feito pelo executivo que vai falar para quem que você vai notificar e como tem que ser essa notificação. Falta, na verdade, Tiago, uma regulamentação. Você tem toda a razão no que você está argumentando. Quem precisaria fazer essa notificação? Conselho Federal de Medicina Veterinária. Para quem que nós vamos notificar? Como vai ser a notificação? Hoje, Tiago, nós temos online, nós estamos no século XXI. Hoje nós estamos no mundo da telemedicina, que eu também defendo hoje. Então, nós precisamos fazer uma regulamentação com isso. Quem cabe isso? Cabe a quem? Conselho Federal de Medicina Veterinária fazer essa regulamentação, até que para que haja uma padronização de comportamento. Porque, na verdade, quando você notifica, o que você está querendo com a notificação, Tiago? Eu quero saber se apareceu determinada doença. E qual deveria ser a consequência da notificação? Olha, notificado que apareceu um animal com leishmaniose no bairro tal, da cidade tal, você deveria fazer um levantamento epidemiológico no local, 50 metros para baixo, 50 metros para cima, analisar todos os animais, observar se tem criança doente ou não. E o que se faz com essa notificação, Tiago? Não se faz nada. É mais um número que vai para o controle da saúde do município, do estado, sei lá para onde vai. A gente não sabe para onde vai. Então, o objetivo da notificação é melhorar a forma de bloqueio, como acontece, por exemplo, na febre aftosa, ou nas doenças que a gente viu agora, a gripe aviária. Então, notificado o caso, faça um isolamento numa área, num perímetro de 6 quilômetros, todos os animais são eutanasiados, é observado se tem a identificação de focos. Então, nós precisamos ter um manejo da leishmaniose que não é feito. Esse é o grande problema. E outra coisa, quem recebe a notificação pede, pelo amor de Deus, para não ser notificado, vamos falar a verdade. Então... Porque senão ele vai ter que tomar precauções que ele não vai conseguir tomar. Mas então tá tudo errado, né, professor? De novo, apareceu um animal com leishmaniose. Você faz o levantamento epidemiológico do quarteirão, você avalia todos os animais em volta, para ver se esses animais estão contaminados. Você faz uma pesquisa, se vê se tem alguém com sintoma, se tem criança com sintoma de leishmaniose. Não se faz isso, Thiago, infelizmente. E aí tu vê prefeituras totalmente perdidas, né? Sem conhecimento técnico, porque provavelmente esses dados poderiam gerar projetos, esses projetos poderiam trazer verbas, e essas verbas poderiam trazer, enfim, encolheramento em massa, castração, enfim, projetos, né? Que movimentam pessoas, movimentam clínicas, movimentam veterinários, né? São coisas que uma coisa vai puxando a outra, né? É bom para todo mundo. Exatamente. Eu vejo aqui em Campo Grande, por exemplo, que não há uma verba destinada para controle do mosquito da leishmaniose, mas tem uma verba destinada para o controle da dengue. Então, o que o pessoal faz? O pessoal dá um jeitinho ali e usa para fazer o controle de um, o controle dos dois. Mas não existe uma política, porque não existe um financiamento voltado para o controle da leishmaniose. E a leishmaniose, né, Tiago, eu sempre gosto de bater nisso, como aconteceu aí no Rio Grande do Sul, que aparentemente a leishmaniose que originou aí há 10, 15 anos atrás, ela veio da Argentina, ela não desceu do Brasil, ela veio da Argentina. Então, nós precisamos de mais levantamentos, por exemplo, uma coisa que eu bato muito na questão da transmissão da leishmaniose vertical, a mãe contaminada passando para a cria, essa cria vai depois, então, ela pode disseminar através da reprodução, como acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não há o mosquito transmissor da leishmaniose, só tem uma espécie de cão lá, que é o American Hound, que tem leishmaniose e que, comprovadamente, por vários trabalhos científicos, a doença se espalhou nos Estados Unidos pela reprodução dos cães e não foi por transmissão vetorial. É bem interessante, né? Há de se pensar, porque existem alguns questionamentos sobre os trabalhos. Esse dia eu fui questionado por um doutor, né? Porque quando eu falei de transmissão transplacentária, ele disse, não tem comprovação científica robusta, blá, 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 né? Tá aí um exemplo aí de que a coisa pode acontecer, né? Um país inteiro... Esse é um outro problema. Então, assim, as pessoas que não entendem, dando opinião sobre coisas que não dominam. Então, por exemplo, eu trato o cão com leishmaniose, eu trato e já tratei mais de 8 mil cães com leishmaniose. Eu tenho segurança para tratar esses animais e tenho segurança para afirmar que o animal tratado não transmite a doença.
Aí vem alguém que nunca tratou leishmaniose, não sabe como se faz o tratamento da leishmaniose e vem, entre aspas, né, amaldiçoando o tratamento, como é que você está falando na questão da transmissão. A transmissão vetorial, ela é extensa, inclusive na medicina humana. Teve um aluno meu, médico, hoje mora no Canadá, chamado Ernesto Figueiró, ele fez o doutorado dele na USP, em Ribeirão Preto, isso há 20 anos atrás, com transmissão placentária de leishmaniose em ser humano. Foi tese de doutorado pela USP. E teve um trabalho recente também, recente entre aspas, há 10 anos atrás, de um mestrado de uma aluna da UNB. Ela pegou no Pará, porque o Pará agora é a grande área de expansão da leishmaniose no Brasil. Ela pegou homens com leishmaniose e testou o sêmen, no sêmen desses homens, em mais de 55% dos sêmens dos homens com leishmaniose detectou a presença da leishmania, mostrando que a leishmaniose ela pode ser de transmissão sexual. Então, existem vários trabalhos, é uma questão de você querer aprofundar. Foi um trabalho também muito interessante também, apresentado uma vez pelo pessoal do Texas, há mais de 10 anos também, no Brasileixo, no mesmo sentido, da detecção de leishmania no sêmen, detecção de leishmania na placenta. Então, de novo, né, voltamos a estigmatizar a leishmaniose, que é o cachorro, que é o mosquito. E aí começa também outra coisa, de cada 100 animais com leishmaniose, aí a gente tem que fazer um corte também, de cada 100 cães com leishmaniose, menos de 20% apresenta leishmania na pele. Então, essa possibilidade de contaminação. Então, muita coisa, Tiago, tem que ser esclarecida, né? E não é. Esses são os invisíveis, né? São os assintomáticos que continuam passando, continuam fechando o ciclo aí de repasso sanguíneo, né? Para terminar, professor, uma última questão, assim, a respeito do futuro de tudo isso, né? Pensando no futuro, o que o senhor projeta para o Brasil, assim, de realidade mesmo, né? Nos próximos anos. Existe esperança de ver, sei lá, um cenário onde o tratamento seja acessível à população, que os protocolos sejam, sei lá, percam aquele estigma de ser protocolos caros e que contestáveis, complicados de se lidar. Existe, na sua visão, existe alguma esperança de que isso possa popularizar no Brasil a questão do tratamento, como é na Europa, né? A gente sabe que tem alguns países na Europa que bancam, de certa maneira, também a questão do tratamento para a população, né? E aqui no Brasil, qual que é a diferença? Ô, Tiago, eu acho que tudo na vida passa, na verdade, pela educação, né? A educação pela ciência, né? Pela ciência no sentido de consciência, de saber o que acontece. Por exemplo, vou te dar um exemplo na Espanha. O CCZ da Espanha, quando ele recolhe um animal com leishmaniose, ele trata o animal. Lá o tratamento é feito com glucantime. Eles tratam o animal com leishmaniose e fica no canil do CCZ, lá de Madrid, durante 2 meses. Se em 2 meses esse animal ele não é doado, eles ligam para uma ONG, falam, olha, nós temos um animal aqui que teve leishmaniose, foi tratado, nós não conseguimos a doação do animal. Vocês querem pegar esse animal? Se eles não conseguirem doar esse animal, então o final desse animal, esse animal vai ser eutanasiado. Então, olha o respeito máximo. O animal ele é tratado, ele fica no canil. Se não consegue uma adoção, é oferecido por uma ONG, porque ele não consegue acumular os animais. E depois, então, você não consegue ser animal eutanasiado. Mas a ONG pega e geralmente recolhe esse animal. Então, olha o respeito máximo pelo tratamento dos animais. Usando o quê? Usando o glucantime, que é a droga padrão, é usado na Espanha como tratamento, é glucantime veterinário, é a mesma coisa que o humano, mas é o glucantime veterinário, usado na Espanha desde 1945. E lá eles não têm esse preconceito. Uma vez o chefe do CCZ veio dar uma palestra no Brasileixo, palestra magna de encerramento, e ele terminou falando o seguinte, olha, eu não vou nem falar lá na Espanha que vocês matam um cachorro aqui só porque ele tem leishmaniose, porque eles não vão acreditar. Olha o nível. Eu não vou contar lá na Espanha que vocês matam o cachorro com leishmaniose, que ninguém vai acreditar nisso. Então, hoje nós temos a experiência, Tiago, a gente acompanha, aí no Rio Grande do Sul, quando aparecia em algumas cidades a leishmaniose, inclusive o Ministério Público, a gente entrou em contato com o Ministério Público, falou, não precisa matar. Mas a primeira ação, o que é? É matar os animais. Eles vão lá e matam os animais. Passa 2, 3 anos, eles veem que a leishmaniose não desapareceu. E aí o próprio veterinário começa a ficar consciente
de que matar não resolve, porque a doença ela não vai desaparecer. Um exemplo clássico que a gente tem também é a raiva, na década de 70. Na década de 70, qual era o controle da raiva dos animais até a década de 70? Animal de rua era eutanasiado. Por quê? Porque ele poderia eventualmente transmitir a raiva. Quando é que a raiva acabou no Brasil praticamente, né, entre aspas, né? Quando começou a vacinação antirrábica no Brasil. Nós temos hoje vacina para leishmaniose. Teve lá atrás a leishmune, que parou de ser produzida por pressão do Ministério. Quer dizer, que coisa lamentável, né? O Ministério fazer uma pressão para um laboratório parar de produzir vacina. Uma vacina que, na verdade, foi desenvolvida para ser uma vacina para humanos, mas o custo da implementação de testes de humanos sai muito caro. Então, eles resolveram usar a vacina, a leishmune, que deveria ser para humanos, eles resolveram usar para animal, porque a implementação para a medicina veterinária era mais barata do que para a medicina humana. Ou seja, eu acredito que nós vamos conseguir evoluir. Eu olho muito para trás, né, Tiago? Se a gente olha o que era o tratamento da leishmaniose, o que era a medicina veterinária há 30 anos atrás, o que ela é hoje, sabe? É uma coisa assim quase inacreditável como inteligência artificial. Eu acredito que nós vamos conseguir superar. Eu não acredito em revolução. Eu acredito em evolução. Cada dia vão surgindo novos veterinários, novos conceitos, pessoas mais éticas, preocupadas com a função final da medicina veterinária, pelo menos ligada aos pequenos animais, que é trazer qualidade de vida para esses animais e para os seus tutores. Eu acredito que pode ser difícil, mas ele é bastante possível e a gente tem que lutar por isso. Tá bom, professor. Olha, sem palavras para agradecer a sua participação, o seu tempo aí, que eu sei que é um tempo bastante complicado, né? Bastante corrido. Muito obrigado pela tua presença. Olha, eu sou fãzão do teu trabalho, eu acompanho na rede social ali, né? Acho muito bonito o que o senhor faz e o que o senhor já fez por todo o Brasil, por toda a leishmaniose, por questão do tratamento. Eu atendo pacientes aí que foram seus pacientes já. Tem uma paciente no Rio ali que é minha paciente que ela é apaixonada pelo senhor. Ela, eu só não consigo horário mais com ele, então vamos acompanhando daqui. Então, fico muito feliz em poder conversar e poder te trazer aqui pro Leishcast. Era um sonho nosso aí desde que a gente começou. E muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado, Thiago. Obrigado pela gentileza. E, olha, eu também fico zapeando seu Instagram aí, viu? Pode ter certeza aí. Eu acredito que, assim, a medicina veterinária, essa é a medicina da saúde única e a gente precisa entrar com mais força, sabe, Thiago, nessa medicina online. A veterinária, ela tem que entrar na graças a Deus, online. estamos tendo um resultado muito bom, viu? Um resultado... Eu acho que dá resultado a gente fazer atendimento aqui. Eu faço colaboração com colegas na Espanha, em Portugal. Eu acho que vai enriquecer bastante a medicina veterinária. De novo, muito obrigado pelo seu... A gente não pode ficar contra a tecnologia, né? A tecnologia veio para ajudar, não para causar confusão, né? Tiago, eu acho assim, todo instrumento, o que faz o instrumento ser bom ou ruim é a ética. É como uma faca. Eu não posso mandar a Tramontina fechar as portas porque alguém usou uma faca para matar o Bolsonaro. Então, é só um instrumento. Você sabe o que você faz com o instrumento, né? O instrumento, como a inteligência artificial, ela pode revolucionar o ser humano, como ela pode acabar com a espécie humana. Não é ela. O problema não é o instrumento, é o que você faz dele, né? O instrumento ele não é perigoso, o perigoso é o ser humano. Perfeito, perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Tá? E estamos à disposição aí, sempre que precisar alguma coisa nossa aí. E agradeço muito. Vou fazer campanha para ti, né? Mesmo de longe aqui. Nós estamos por torcendo. Favor, aí. Tá? Vamos lutar pela ética na política também. Perfeito, porque perfeito. A coisa tá difícil, né? Se você gostou do nosso conteúdo, não te esquece.